Deus tem sempre uma mensagem para falar ao nosso coração. Não importam quais as circunstâncias, apenas fique atento à sua voz. A paz do Senhor, irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo para vocês. E no tema desse vídeo, como vocês podem ver, um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus durante a sua vida? A Bíblia ela vai citar a história de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus e que desobedeceu às ordens de Deus de não comer o fruto da árvore da ciência e do conhecimento. Mas eles comeram desobedecendo a Deus e ali eles foram separados da santidade de Deus. Eles foram separados de Deus. Mas o que é que Deus ele vai fazer? Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. E ali Deus, ele vai ao encontro deles. Deus, ele pergunta: Adão, onde estás? E Adão, ele vai se apresentar a Deus. E é isso que Deus faz. E é isso que Jesus faz. Quando a gente está distante de Deus, ele vai ao nosso encontro. Ali a humanidade, a partir daquele pecado, estava afastada. A partir do pecado de Adão e Eva, a humanidade se afastou de Deus. Mas Deus, ele está sempre indo ao encontro, sempre querendo ter um encontro com você, mudar a tua história, mudar a tua vida. Olha só, Jesus, quando ele veio ao mundo, na nossa carne, foi um Deus que vestiu pele de homem. É um Deus que conhece o que você sente, medo, angústia, depressão e dor. Tudo isso ele sentiu no limite ou acima do limite, para mostrar que ele te entende e que ele quer o seu bem. Ele quer ter um encontro com você. Em João, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia ela vai dizer: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus ele nunca foi visto pelo homem. Só teve uma pessoa que queria ver a Deus, que foi Moisés. E mesmo assim ele viu ele ainda de costa. Mas Moisés ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Às vezes você pode estar pensando: será que Deus existe? E se ele existe, talvez ele não lembra de mim. Ou será que ele irá me perdoar? Talvez você possa estar pensando: eu fiz tantas coisas erradas e Deus ele não vai me perdoar por isso. Mas Deus, ele vai te perdoar. Deus ele quer ir ao teu encontro. A Bíblia cita alguns exemplos de pessoas que tiveram seu encontro com Cristo. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um homem mal visto pela sociedade por conta do seu trabalho, pois era cobrador de impostos. E naquela época tinha uma fama de cobrarem mais do que deviam. Mas acontece que uma vez ele teve um encontro com Cristo e teve sua vida completamente mudada. Não só na área espiritual, mas na vida social também. Podemos dizer também Bartimeu. Bartimeu era cego, mendigo e vivia pedindo esmolas nas estradas, mas também teve um encontro com Cristo e teve sua vida transformada e recebeu a cura divina. Podemos dizer também da mulher do fluxo de sangue, mulher a qual não podia estar entre a sociedade por conta da sua enfermidade e padecia daquela enfermidade por 12 anos, mas ouvindo falar de Jesus, teve coragem e foi atrás e teve o seu encontro com Cristo e foi curada para a glória do Senhor. Então, a gente tem que, às vezes, ter essa coragem dessa mulher, ter a curiosidade de saber quem é Jesus, assim como Zaqueu, e também a perseverança como Bartimeu. A Bíblia ela também vai citar pessoas que foram encontradas por Jesus, ou seja, pessoas em que Jesus ele foi ao encontro delas. Por exemplo, os 12 discípulos. Quando Jesus iniciou seu ministério em cima dessa terra, é claro que ele precisaria ensinar pessoas. Então ele escolheu esses 12 discípulos para andarem com ele, para pregarem aquilo que Jesus recebeu do Pai, o Evangelho. Ou seja, Jesus, ele escolheu pessoas simples. Por exemplo, Pedro. Pedro, ele era pescador. Outro,
Mateus. Mateus, ele era cobrador de impostos. Naquela época, as pessoas que tinham essa profissão, elas eram mal vistas pela sociedade, pois logo cobravam acima do que era necessário para cobrar. Ou seja, pessoas que tinham uma má fama, pessoas que viviam uma vida natural, e Jesus, ele escolheu essas pessoas. Ele encontrou com essas pessoas porque sabiam que elas iriam propagar o Evangelho. Os 12 discípulos, após receber o Evangelho, as palavras de Jesus, eles propagaram o Evangelho. Pessoas simples. Outra é aquela mulher samaritana. Quem conhece a história sabe que aquela mulher do poço lá, ela era samaritana e aquele povo, ele não se comunicavam com os judeus. Eram pessoas que eram distintas do povo judeus. Mas Jesus ali no ato simples, ele conversou com aquela mulher, apresentou o reino de Deus para ela e fez com que ela cresce que ele era o Cristo, o Messias enviado. E ali aquela mulher, ela propagou o Evangelho. Ela falou para o povo dela que havia conhecido, que havia se encontrado com Cristo, com o Messias. E outro também muito interessante, que toda pessoa que é cristã, que ela conhece o Evangelho, ela sabe dessa história. É uma história muito impactante, que é a história de Saulo, que agora Paulo. Saulo, ele era uma pessoa que perseguia a igreja. Era uma pessoa que não gostava quando alguém pregava sobre o Evangelho. Mas até quando Jesus, ele teve um encontro pessoal com Saulo, ali no caminho de Damasco, quando ele ia fazer aquilo que era simplesmente matar os cristãos, perseguir os cristãos. Ali Jesus, ele teve um encontro com Paulo. Jesus pessoalmente falou com Paulo ali e disse: Saulo, por que tu me persegues? Aí a gente observa que nós, como somos igrejas de Cristo, se algumas pessoas nos perseguem, se alguma pessoa te persegue por você ser cristão, porque você é cristão, eles não estão perseguindo a você, eles estão perseguindo a Cristo, porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus. Nós pregamos a Cristo, nós cremos em Cristo. Então, se uma pessoa lhe persegue, ela está perseguindo a Cristo e não simplesmente a você. Então, nessa história a gente percebe que Jesus, mesmo uma pessoa que ninguém dá nada por ela, ele vai ao encontro dela, ele muda a história dela e faz com que ele seja o maior pregador do Evangelho. É tão tal que ele passou a ser luz para os gentios, luz para nós. Graças a ele, graças a Jesus primeiramente e depois a ele, pelo testemunho dele, é que nós cremos na mensagem do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui, porque um dia a gente creu, nós lemos a palavra de Deus, nós acreditamos naquilo que está escrito lá, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E quero apresentar nossos irmãos, que eles são novos na fé, creram na mensagem do Evangelho, e eles têm testemunho, assim como eu, assim como aqueles que se encontraram com Cristo, eles têm um testemunho para contar. A paz do Senhor, irmão Ravel, irmão Juan, glória a Deus, estou aqui novamente participando conosco dos vídeos, do segundo vídeo, né? Um encontro com Jesus. E agora eu vou perguntar para eles como está sendo a vida deles, a partir do momento que eles aceitaram a Cristo, como é que está sendo a vida, foi transformada. Conta aí para nós, irmão Juan. Glória a Deus, uma experiência muito maravilhosa estar na presença do Senhor. Eu era uma pessoa que vivia fora dos caminhos do Senhor, mas certo dia foi alcançado pela palavra do Senhor, foi alcançado pela graça, pelo Evangelho, foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. E como todos os personagens da Bíblia que foram alcançados pela palavra de Deus, fui transformado, fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que derramou naquela cruz para nos libertar, e Jesus mudou a minha vida. Hoje estou pregando a palavra do Senhor. Era um vaso velho, hoje me transformou, me renovou, me fez um vaso conforme a sua vontade, e estou aqui para servir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Ravel também é um novo convertido, ele aceitou a Cristo, reconheceu que sem Cristo a gente nada somos, né? Essa é a verdade. Sem Cristo nada somos. Contei para nós, talvez alguém quer saber, alguém que te conheça também, que conhece a tua história, assim como pessoas lá no mundo também
conhece a história do Juan antes da fé, antes de ter aceitado a fé em Cristo. Conta aí para nós como foi a tua experiência, o que aconteceu. Primeiramente, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria contar um pedacinho aqui desde quando eu aceitei a Cristo até os dias que eu me desviei e voltei para a presença do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu aceitei Jesus em 2015 através de um amigo e vim engatinhando na presença do Senhor, buscando conhecimento, discernimento espiritual. E até que um dia eu me desviei por questões de amizade e namoro. Infelizmente, eu tinha vergonha de ser crente por conta de comentários de amigos, de pessoas, de família, e sempre dentro de casa sempre tem um incentivo, sabe, para caminhar, para seguir a Cristo. E sempre quando eu acordava pela manhã, o Espírito Santo tocava no meu coração, dizendo para mim voltar para casa, dizendo para mim voltar para os braços do Senhor. E por incrível que pareça, através do mesmo amigo que fez eu aceitar Jesus, eu voltei. Através das palavras de conforto, que o Espírito Santo também usou pessoas para falar comigo, para me ajudar. E hoje eu estou aqui, firme, voltei para a casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E uma coisa eu digo e garanto, que tudo que você tem fora da presença do Senhor acabará. Essa é a verdade. Temos aí o testemunho do irmão Ravel, do irmão Juan, e assim como todas aquelas pessoas que tiveram realmente um encontro com Cristo, todas essas pessoas, sem exceção de alguma, elas sempre têm algo para contar. Algo que ela viveu na presença de Deus, julgos desiguais, porque a área de sentimental é muito complicada, ainda mais na questão dos jovens também. Mas é isso, um encontro, sempre a gente vai ter um encontro com Jesus e Jesus vai ter um encontro com a gente. Interessante do que ele falou é que ele renunciou essa amizade de estar afastando de Cristo. Eu lembro quando o apóstolo Tiago fala lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ele fala: quem é amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus. Para você ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus, ter a presença de Deus, viver em uma vida com a presença de Deus, você tem que deixar o mundo, deixar o pecado, se arrepender e se entregar a Cristo. Você terá uma amizade verdadeira, você terá um amigo fiel, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, e que nos garante o céu de glória e a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é isso, meus irmãos. Então, essa é a verdade. Às vezes a pessoa tem que renunciar a certas coisas na nossa vida, até mesmo dentro da casa de Deus, né? Isso. Às vezes tem certas coisas que a pessoa precisa deixar para realmente ter um relacionamento firme com o Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo já veio à Terra. Ele veio ter um encontro conosco. Veio, morreu por nós na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou. E nos deu a possibilidade de sermos salvos, confessando Ele como Senhor Salvador, arrependendo dos nossos pecados e nos entregando a Cristo. Para termos um encontro com Cristo, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Vou ler uma passagem rapidamente que se encontra lá em João capítulo 14, que vai nos dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outras vezes e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo nos deixou a promessa. Jesus Cristo disse que voltaria para buscar a sua igreja. Ei, você já está preparado para subir ao arrebatamento? Você já está preparado para encontrar com Cristo nos ares, onde Ele virá para buscar a sua igreja nas nuvens? Você está preparado para subir ao céu de glória? Você está preparado para ter um encontro verdadeiro com Cristo no céu de glória, onde você viverá eternamente ao lado do Senhor? Glória a Deus. Fique com esta mensagem. Amém.